Questão do Colégio Militar de Salvador sobre período composto. Quem fez essa prova fez no ano de 2024 para começar a estudar em 2025. Então, o colégio perguntou o seguinte: assinale a alternativa correta que indica o sentido do termo sublinhado no trecho abaixo. Então, você vai pausar a sua tela, vai analisar, vai reunir o seu conhecimento prévio, optar por uma das respostas, né? Em seguida, ouvir meu comentário. Vai lá. Bom, quando a gente fala de período composto, é aquele enunciado, né, aquela sequência que vai ter formada por duas ou mais orações. Se for uma oração só, é o período simples. Se for mais de uma oração, duas ou mais, é composto. Mas o que é uma oração? Uma oração é um enunciado que vai ter um verbo, ou uma expressão que a gente chama de locução verbal. Então, quando eu digo que o dia amanheceu nublado, eu tenho o verbo amanhecer, é um verbo só. Então, eu tenho uma oração, o que se classifica como um período simples. As pessoas vão comprar mais no dia da promoção. Embora eu tenha o vão, que é do verbo ir, e o comprar, que é do verbo comprar, essa expressão verbal, uma locução verbal, ela funciona como um verbo só. As pessoas comprarão mais. Então, o vão é chamado de verbo auxiliar e o comprar, a ideia principal, é um verbo no infinitivo. Então, tem só uma oração, período simples. O comércio estará funcionando, embora seja feriado. Aí eu tenho o seja, que é um verbo, eu tenho o estará funcionando, que é uma locução verbal. Eu poderia dizer se o comércio funciona, né? Estará é o verbo auxiliar, funcionando é o verbo principal que está no gerúndio. E aí eu tenho, então, duas orações, um período composto. Esse elemento que está em roxo, o embora, é o chamado conectivo. Ele é a conjunção, é que vai unir as duas orações, estabelecendo entre elas um sentido. Então, se é feriado, a gente imagina que o comércio deveria estar fechado. Mas, apesar disso, ele está aberto. Esse embora aí estabelece uma relação de oposição. Né? É o contrário daquilo que se espera. Muito bem. Quando a gente tem o fragmento do texto, as competições aconteciam nos momentos de trégua, porque naquela época eram comuns conflitos entre as cidades e estados gregas. Eu tenho aí o aconteciam, que é um verbo da primeira oração. Eu tenho aí o eram, que é o verbo ser, da segunda oração. Então, isso é um período composto. Né? E o porquê é o tal do conectivo. É aquele que está unindo as duas informações. Eu quero que você observe que esse porquê ele está justificando um motivo. Qual é o motivo de as competições acontecerem nos momentos de trégua? O motivo é que era muito comum as cidades viverem em conflitos. Então, quando eu falo em motivo, né, eu estou justificando, né, o fato de que há muitos conflitos. Então, nos momentos de trégua, quando havia trégua, eles então iriam fazer essas competições. Toda vez que você tiver uma ideia de justificativa, que indica um motivo, que indica uma razão, ou você vai ter uma ideia de causa, ou você vai ter uma explicação. A causa de se fazer no momento de trégua é o fato de haver sempre conflito. Ou haver sempre conflito explica o motivo pelo qual as coisas acontecem no momento de trégua. Então, se eu tenho causa ou explicação, você acertou se você marcou a letra E, que falava de explicação. A letra A, condição, o conectivo se. Se você tiver dinheiro, caso você tenha dinheiro, você pode viajar conosco. Quer dizer, vai viajar com uma condição. O I e o NEM marcam adição. Ele estuda e trabalha, as duas coisas. Ou não estuda nem trabalha. Aí eu estou unindo, somando duas negações. A alternância é de ir alternando. Ora chove, ora faz sol.
Quer dizer, cada hora está de um jeito, vai alternando. Ou ele é uma pessoa muito tranquila, ou se torna explosivo. Tem horas que ele está de um jeito e horas que ele está de outro. Comparação. Ele é forte como um touro. Estou equiparando. Ele é forte tal qual um touro. Então é bom que você tenha uma noção de alguns conectivos, porque esse assunto é muito tranquilo, muito comum de cair em prova, porque toda prova tem texto e todo texto tem orações. Então, mais uma vez, letra E é a resposta. Espero que você tenha acertado, acredito que você tenha acertado, e desejo aí boa sorte. E até um próximo encontro, quando a gente vai fazer outra questão. Grande abraço.